partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. Evangelho de João, capítulo 10, versos 14 e 15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Querido irmão, querida irmã que está me ouvindo nessa manhã pela Rádio Regional, ou você que vai estar ouvindo essa programação pela internet, você que já está inscrito lá no programa Maranata do YouTube, ou você faz parte lá do grupo Cidadão dos Céus do Facebook. Aqui nós temos uma palavra, que é anunciada por João, e ele vai falar a respeito de quem é Jesus. É Jesus usando o Evangelho de João para se revelar quem ele é. Então ele diz que ele é o bom pastor. Então nós podemos entender, se ele é o bom pastor, talvez nem todos os pastores sejam bons. E o que faz com que Jesus seja o bom pastor é que ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele se entrega pelas suas ovelhas. E isso faz parte de um compromisso que ele assumiu. Porque quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos entender, quando olhamos para o conjunto literário da Bíblia, quando Deus disse que haja a luz, lá no livro de Gênesis, antes que Deus dissesse haja luz, Deus afirmou que haja a cruz. Então a cruz a qual Jesus foi crucificado, a qual morreu, ela já foi anunciada antes da fundação do mundo. Então essa palavra que Deus nos revela através desse evangelho está dizendo que Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e ele será eternamente, porque ele é o próprio Deus. Mas na condição do evangelho, de uma maneira que as pessoas pudessem entender, que as pessoas pudessem tomar ciência do caráter, dos atributos, da qualidade de Jesus perante um povo, usa-se uma metáfora, usa-se uma comparação de que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor é aquele que cuida das suas ovelhas. O bom pastor é aquele que, caso ele tenha 100 ovelhas e uma delas fique desgarrada, fique perdida, esteja em perigo, a palavra diz que o bom pastor, ele deixa em segurança as suas 99 ovelhas e vai atrás daquela que está perdida, daquela que está precisando de auxílio, aquela que necessita de um cuidado. O bom pastor, ele vai tirar os carrapichos, ele vai tirar os espinhos, ele vai tirar tudo aquilo que dificulta, que sufoca, que maltrata a ovelha. O bom pastor, na defesa das suas vidas, da vida das ovelhas, ele oferece a sua no lugar das ovelhas. Esse é o bom pastor que só pode ser comparado a Jesus. Quando nós olhamos para o Evangelho, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós podemos dizer que só existe um único e verdadeiro pastor. E esse pastor chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Claro que nós temos muitas igrejas, essas igrejas têm as suas lideranças, cada liderança religiosa usa uma denominação para explicitar o seu grau de hierarquia, o seu grau de importância dentro de uma comunidade religiosa. A Igreja Católica usa a figura do padre, a Igreja Evangélica usa o nome de pastor. Mas todos eles nada mais são do que representantes vinculados, quando na palavra de Deus e nos estatutos estabelecidos por Jesus, do que co-pastores, de colaboradores, para que a obra de Deus possa perpetuar no coração de todas as pessoas. Ser um bom pastor é uma obrigação de todos aqueles que anunciam a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim: sede santo, porque o Senhor é santo. E se nós trazemos essa comparação para essa palavra do bom pastor,
que você possa ser um bom pastor, que todas as pessoas as quais Deus permitiu que ficasse debaixo da vossa responsabilidade, não somente no âmbito de uma igreja, mas também no âmbito de uma família, no âmbito de uma empresa onde um líder, um chefe, ele também tem responsabilidade com as pessoas as quais ele cuida, as quais ele trabalha. Ser um bom pastor significa ser um bom líder, ser um bom exemplo, mostrar pelo seu caráter de integridade, de honestidade, de bondade, passar às pessoas um caráter de segurança, de liderança e, acima de tudo, de amor e misericórdia. Toda vez que nós escolhemos essas virtudes, quando essas virtudes ensinadas por Jesus, elas estão agregadas ao nosso comportamento, elas estão vinculadas ao nosso modo de ser, nós estamos permitindo que haja o reflexo do caráter de Cristo em nós. Cada vez que isso vem à tona em nossas vidas e nós somos exemplos de boas condutas, nós estamos dizendo que o caráter de Deus, o amor de Deus, resplandece pela sua misericórdia e graça sobre as nossas vidas. E isso sendo estabelecido em nós, nós permitimos que as pessoas possam se aproximar de Deus pelo nosso exemplo. Porque Jesus é uma referência? Porque Jesus é entronizado como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores? Porque Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Porque Ele não foi capturado e crucificado pelo poder dos homens, mas Ele permitiu que fosse levado à crucificação, porque isso fazia parte do seu projeto de vida. O projeto de vida de Jesus aqui na terra implicava a sua morte de cruz. E a consequência da sua morte de cruz é a salvação para a humanidade. Então a salvação que você recebeu de Jesus, ela não é porque você é bonzinho, porque você é simpático, bonito, inteligente ou rico. É pela graça, é pela misericórdia. Porque Jesus é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Se o bom pastor é Cristo, a Ele toda a honra, toda a glória e toda a majestade. Essa é a nossa oração, é a nossa palavra para o dia de hoje. Deus te abençoe, em nome do bom pastor Jesus Cristo.